dias ruins não duram para sempre. E eu creio mesmo nisso. Eu já tive períodos difíceis na minha vida que duraram um mês, uma semana, um ano, mas todos eles passaram. Eu acho que você vai olhar para a sua vida e vai perceber a mesma coisa. Naquele momento em que a gente estava passando pelo problema, parecia uma eternidade. Mas depois que passou, a sensação de alívio, às vezes faz até a gente esquecer o sofrimento que a gente passou. O momento ruim que nós vivemos. E eu resolvi falar sobre isso, por quê? Porque a vida nunca vai facilitar nada para nós. E se nós queremos construir boas coisas na nossa vida, devemos aprender uma coisa muito importante. Tudo nessa vida tem o seu preço, tudo nessa vida exige uma luta, uma dedicação, e tudo nessa vida exige muita fé. Exige muita fé e trabalho. Para construir uma família, para construir um sonho, a sua vida profissional, seja o que for, exige sempre e exigirá sempre de nós muita luta e muita determinação. E se não for assim, parece que as coisas não andam como deveriam andar, e é claro, tudo regrado a muita fé. Então a vida nunca facilitou para mim, eu acho que nunca facilitou para você, eu acho que nunca facilitou para ninguém. Mas a Bíblia ensina que dias ruins não duram para sempre. E eu queria falar para vocês sobre oportunidade hoje, sobre perceber o valor das coisas. E eu quero ler uma parábola, né? Jesus falava muito por parábola. Parábolas eram histórias que tinham um fundo moral e que muitas vezes exemplificavam alguma coisa relacionada ao reino de Deus, né, relacionada ao próprio Senhor Jesus e até mesmo a nós, aqueles que creem no seu nome. Então ele contou muitas parábolas e eu quero ler com vocês para a gente meditar na parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril, ela tem 3 personagens ou 3 elementos importantes. O Senhor, o dono da vinha, que tinha na sua vinha uma figueira, que representa Deus, a figueira, que representa nós, e o vinhateiro, ou o cuidador da vinha, que queria cuidar da figueira, que para alguns representa Jesus e para outros representa nós querendo cuidar ou devendo cuidar uns dos outros. Mas na parábola da figueira estéril, o texto nos diz assim: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Se você levar em consideração que a figueira representa nós nessa parábola, quantas vezes não olharam para nós depois de um certo tempo e disseram: olha, o que você está fazendo é inútil. Isso não vai mudar, isso não vai resolver, isso não vai adiante. Talvez depois de 1 ano, 2, aqui no caso 3. Essa parábola ela é muito forte. Só que há uma intervenção aqui. O viticultor, ele porém, ou vinhateiro, como em algumas traduções, ele porém respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. E ele diz: dá mais 1 ano. Mais 1 ano para a gente resolver nossa história. Mais 1 ano para a gente consertar algumas coisas. Mais 1 ano para a gente construir nossos sonhos. Mais 1 ano para a gente mudar muito aquilo que a gente já tentou em 2023 e não conseguiu. E por isso essa parábola, para mim, ela tem um sentido extremamente importante no que eu vou falar hoje. Ela fala sobre como nós lidamos com o tempo, ela fala sobre o que tem valor para nós, ela fala sobre quais são nossas prioridades e qual deve ser o nosso esforço. Então vamos orar e vamos pedir ao Espírito Santo que fale aos nossos corações. Eu creio que nada acontece por acaso. E se você está aqui, nós temos muitas ausências por conta do fim do ano, mas se você está aqui é porque assim o Senhor quis e que esta palavra encontre lugar no seu coração. Senhor, nosso Deus e amado Pai, obrigado por este ano. Obrigado pelas lutas vencidas, pelas expectativas realizadas.
Obrigado por nos manter firmes, mesmo diante de lutas que passamos. Obrigado por ter colocado pessoas boas no nosso caminho. Obrigado por ter nos ajudado a encontrar respostas e saídas quando nós não víamos respostas e nem saídas para muitas coisas. Pedimos mais uma vez que o Senhor fale aos nossos corações e que o Teu Santo Espírito nos ajude a compreender mais uma vez a importância de mantermos nossa fé em Ti. Oramos e pedimos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria começar, antes mesmo de explanar sobre o texto, fazendo essa pergunta: qual a sua expectativa a respeito de si mesmo? O ano está passando rápido e a gente vive uma época também de resultados rápidos. Tudo tem que acontecer de maneira muito rápida, porque parece que tem sempre algo que vai atropelar você, vai passar por cima de você. E nessa busca desenfreada, muitas vezes nós nos esquecemos de coisas importantes, de pessoas importantes. Qual a sua expectativa a respeito de si mesmo? Eu estava pensando isso hoje à tarde e lembrando de alguns propósitos que eu preciso fazer em relação a mim mesmo. E eu gosto muito dessa palavra propósito. Se você encontrar qualquer pessoa perdida nessa vida, uma pessoa que vira para você e diz assim: eu não sei o que eu quero da vida, você encontrou um ser humano sem propósito. Todos nós precisamos ter propósitos nessa vida. E eu posso dizer para vocês que na minha vida profissional, uma das coisas que mais causam adoecimento nas pessoas que eu atendo no meu consultório é que elas estão sem propósito, elas foram perdendo, elas foram se desgastando, elas foram se desvinculando de muitas coisas e de repente perderam o sentido. Às vezes o propósito, ele renasce quando você conhece alguém, ele renasce quando você volta a sonhar. Às vezes o propósito renasce quando você busca alternativas diferentes para você. Mas eu queria te passar algumas coisas que essa parábola ensina, para que você possa aplicar no próximo ano na sua vida pessoal. E você possa não só se sentir bem com você, e entender que dias ruins não duram para sempre, mas principalmente que você tenha leveza, força, fé para enfrentar tudo. Então, se você puder, grave isso no seu coração. Primeira coisa que eu queria te dizer é: pegue mais leve com você. Você não tem que acertar o tempo todo. E, gente, que cobrança em cima da gente o tempo todo. Você tem que acertar, você não pode nunca ter uma opinião que talvez não seja aquela que as pessoas queiram ouvir. Você não está conseguindo muitas vezes nem respirar dentro de certos ambientes, porque parece que se você cometer mais um erro e mais uma falha na sua vida, todo mundo vai te criticar, todo mundo vai te condenar. Mas sabe o que essa parábola ensina? Ensina que existe o período de entre-safra na vida da gente. Não é todo ano que você vai ter aquela colheita. Ninguém passa a vida inteira obtendo sucesso. Ninguém passa a vida só acertando. A gente erra. Eu acho que a grande lição de você ser mais leve com você mesmo é que, apesar dos seus erros, você consegue sair deles. Porque pior do que o erro é permanecer no erro. E diz o texto da parábola, o texto já começa dizendo que havia um homem insatisfeito. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Nós já abrimos esse momento explicando o seguinte: olha, como é ruim quando as pessoas elas fazem a gente perceber que nós não estamos atendendo às expectativas delas. É ou não é? A gente se sente muito pequeno, muito diminuído quando as pessoas vêm procurar alguma coisa em nós e não encontram. Ou talvez a gente nem tenha isso para oferecer. No entanto, a situação aqui na parábola já começa com uma insatisfação. Eu tenho algo que não está dando certo, eu tenho algo que não está funcionando. Há uma figueira plantada no meio da minha vinha. Ou seja, ele tinha um vinhedo, né, uma plantação de uvas, e ali havia uma figueira.
E essa figueira estava destoando em muitos aspectos, mas principalmente porque não dava fruto. E muitas vezes quando nós nos encontramos nesses momentos, a gente acaba tomando, por influência dos outros, decisões precipitadas. Sempre vai ter alguém para dizer, larga isso, abandona isso, deixa isso para lá, isso não vai dar certo, as coisas não vão funcionar. E a gente se fica pesado nesse processo. Então, acho que uma das coisas que essa parábola me ensinou, muito importante, e deve servir de ensinamento também para você para o próximo ano, não saia tomando decisões precipitadas, nem condenando, nem julgando antes de saber por que as coisas estão como estão. Por que as coisas estão como estão? Por que as coisas se estragaram? Por que se perderam? Por que não está dando certo? Aonde foi que as coisas não funcionaram a contento? E procure melhorar nisso. Procure melhorar. Porque sempre alguém vai olhar e achar alguma falha. Às vezes é bom você receber uma boa crítica. Ruim é quando alguém está apontando uma falha ou algo em sua vida que naquele momento você não é capaz de resolver. Você já passou por isso? Alguém está querendo de você uma coisa que você não pode dar, que você não pode oferecer. E naquele momento, aquele dono da vinha olha e diz, não há fruto aqui, e realmente não havia. E não tinha como aquela figueira que representa nós encontrar um fruto e falar, tome aqui. Não tinha como, não havia o que oferecer. Então pegue leve com você. Nem sempre as coisas vão acontecer como você gostaria, do jeito que você gostaria. Cuidado com críticas pesadas demais. Cuidado para você não ser massacrado, massacrada por pessoas que não estão entendendo o momento que você está passando. Agora, ouça bem. Talvez essas críticas acabem te ajudando a descobrir aquilo que em você precisa melhorar. Mas não é só isso não. Deixa eu te mostrar uma outra coisa muito importante sobre fases ruins e sobre o fato de que elas não duram para sempre. Entenda essa segunda situação. Em certas áreas da vida, nós precisamos de mais tempo para nos encontrarmos. Eu não sei qual é a sua situação. Talvez você é um sucesso em tudo, mas na vida sentimental é um pouco mais lento. Talvez você seja bom em muita coisa, mas na vida profissional é um pouco mais lento. Você vai levar mais tempo para se encontrar. Talvez você seja aquela pessoa que seja boa em muitos aspectos, mas até na sua vida espiritual você seja um pouco mais lento. Então, em certas áreas da vida, e nós somos diferentes, isso varia de pessoa para pessoa, nós precisamos de mais tempo para nos encontrarmos, mas precisamos encontrar o caminho. Precisamos encontrar o caminho. Você não pode passar a sua vida patinando, entenda isso. Nem pode passar a sua vida vivendo uma frustração e uma angústia, até porque a gente fica assim, ai meu Deus, está chegando o final do ano, né? Nós fizemos aí a campanha de oração do final do ano, ou o projeto de oração do final do ano, coloque sua vida em ordem. E teve muita gente que falou, nossa, Deus abriu os céus, resolveu tanta coisa, mas teve gente que falou assim, ainda não aconteceu. Eu digo, calma. Já está a caminho, é que você ainda não viu, já está a caminho. Mas uma coisa interessante sobre sentimentos, sensações, é que frustração não segue calendário, gente. Frustração não segue calendário. Sua dor não sabe que é dezembro. Eu quero que você entenda isso definitivamente. Seu problema não tem ideia de que está chegando ao fim do ano. Só a gente está com essas sensações, mas lá no nosso interior é só mais um dia de angústia e a gente sabe que ainda tem muito caminho para percorrer. Porque certas áreas da nossa vida, talvez na sua, na minha, de outras pessoas, levam um pouquinho mais de tempo. Leva um pouquinho mais de tempo. Quanto tempo você levou para construir o que você tem? Quanto tempo?
Quanto tempo você teve que estudar para chegar onde você chegou? As coisas levam tempo. E olha, no verso 7, o viticultor, ele entende isso. Há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? É assim que ele vê. E ele entende assim. Não dá, então lança fora. Não tem jeito? Corta. Já dei tempo demais. E ele parece muita gente, né? A gente às vezes é assim. A gente se precipita antes de saber os porquês. A gente vê uma coisa que não está frutificando e a gente acha que tem que fazer outra. Sem levantar a mão, tá? Às vezes eu faço umas perguntas, se você levantar a mão, você corre o risco de ofender quem está do teu lado. Mas você conhece alguém que começa e não termina? Sem levantar a mão, só pensa. Mentaliza, né? Alguém que teve que começar uma coisa várias vezes, é assim. A gente é muito precipitado porque a gente tem esse entendimento. Não está dando certo, corta. Corta. E o viticultor, ele tinha esse pensamento. Só que é justamente nessas horas que a gente precisa ter a coragem de fazer a oração do rei Davi lá no Salmo 139. Lá no Salmo 139, o rei Davi ele faz uma oração que eu aconselho você a fazer só essa parte que eu vou ler aqui, ainda antes desse ano terminar. Ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece o que? Os meus? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Ele está dizendo: Senhor, escaneia a minha vida, me mostra o que está errado e me orienta para aquilo que está certo. Olha que oração interessante. Por que isso? Porque talvez você precise entender essa verdade. Talvez você seja o profissional mais rápido do planeta, mas emocionalmente você ainda está engatinhando. Talvez você seja a pessoa mais criativa que você conheça, mas espiritualmente você ainda é um bebê. Tem áreas da nossa vida que levam mais tempo, que demoram mais, e a gente precisa entender isso, para a gente não ficar vivendo frustrações, decepções e angústias para o próximo ano. Sim, porque momentos ruins não duram para sempre. Na verdade, eu diria que se nós aprendermos essas noções simples da parábola da figueira, talvez esse tempo ruim passe mais rápido do que você imagina. E logo, logo você vai ver dias bons. Agora, além disso, tudo que eu falei, tem mais uma coisa que eu aprendo aqui. Ouça, por favor, eu falei tanto isso esse ano. Ouça quem ama você. Porque é importante ter pessoas que acreditam em nós. Ouça quem ama você. Mas deixa eu fazer uma revelação para você aqui. Como é que soa a voz de quem ama a gente nos nossos ouvidos? É uma voz chata, irritante, que conhece nossos defeitos, nossas falhas, que está vendo o nosso erro e parece que soa irritante. E muitas vezes a voz de quem não nos ama, a voz de quem não quer o nosso bem, ela soa fantasiosa, brilhante, né? Até oportunista em muitos aspectos. Mas a voz de quem ama você parece irritante, porque está mostrando para você uma verdade que você não quer ver. Então ouça quem ama você. Olha, no próximo ano, você tem que aprender isso. Talvez você desprezou exatamente a voz de quem ama você e passou a ouvir a voz de quem nem sabe o que é a tua vida, o que você faz ou o que você está passando. Você andou escutando gente errada. Gente errada. No fim, eu tenho que escutar é quem me ama. É por isso que quando o viticultor, o dono da vinha, manda, corta!
havia ali alguém que estava interessado, muito interessado, no bem-estar daquela figueira. E sempre vai haver alguém muito, muito interessado no seu bem-estar. Pode ter certeza disso. E aí, o viticultor, ele diz assim: Senhor, deixa ainda este ano, só mais essa vez, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Dá um tempo para ele, para ela, dá um tempo. Vai acontecer, as coisas vão dar certo, vai vir frutos daí. Virão frutos e frutos muito bons desse processo. Dá mais um tempo, não é hora de cortar essa figueira. Não é hora de encerrar esse processo. Calma, calma. E eu creio que o dono da vinha tinha muita consideração por esse viticultor. E talvez, por isso ele atendeu a esse pedido. Ouça quem ama você. Tem hora que talvez você vai ouvir o que você não gostaria. Mas, com certeza, essa é a única voz que está falando a verdade para você. Para você. E por último, talvez não seja o último, não, tem mais um antes do último. Eu quero dizer para vocês o seguinte: esgote suas possibilidades antes de desistir de algo que você sabe que é bom. Esgote todas as possibilidades. Não vai desistindo logo de cara, não. Não vai desistindo logo de cara, não. Tente de novo, mexa um pouco, não saia batendo um martelo para algumas coisas em sua vida ainda. Calma! Tem outras formas de lidar, tem outras formas de ver, tem gente para ajudar, tem Deus no processo. Esgote suas possibilidades antes de desistir de algo que você sabe que é bom, vai dar certo. Eu sei que no meio do processo é complicado, porque entre o início e o fim tem o meio, e é esse meio do processo que é complicado, gente. Passar por certas coisas não é fácil, mas esgote. Às vezes você não teve assim uma impressão boa, mas calma. Talvez você não viu muito uma saída, mas calma. Dá um tempo. E tem uma coisa que eu gosto muito nessa parábola, porque ela termina justamente mostrando isso aqui. Ela termina lá no verso 9, onde Jesus diz assim, falando na voz do viticultor: se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. E a parábola para aqui e não diz: aí a figueira frutificou. Não diz o que aconteceu. É a única parábola de Jesus que ela termina em aberto. É como se ele estivesse querendo dizer: tá com você agora. Vai ser cortado ou vai frutificar? Vai dar certo? Você vai lutar, vai insistir, vai se esforçar? Ou você vai largar de mão? O que você pretende fazer? Então é a parábola que abre um leque na nossa mente, no nosso coração. Se vier a dar fruto, eu espero que sim. Se não, e aí ela termina aqui. Gente, eu gostaria muito de saber o fim dessa história. Talvez, na minha cabeça, eu sou um cara otimista. Cadê os otimistas aqui? Levantem a mão, glória a Deus, isso aí. Eu sou otimista. Se eu pudesse escrever o verso 9,5, né, porque o verso 10 já é outra coisa, o verso 9,5, eu colocaria lá. E deu muito fruto, e o viticultor ficou feliz, e ela foi a figueira mais frutífera e tal. Mas talvez na mão de um pessimista a história seja outra. E cortou de vez. Está atrapalhando esse negócio. Não sei como você vai escrever o próximo passo. Não sei. Mas 2024 está aí. E ele está limpinho na sua frente. É você que vai decidir se vai dar certo ou não, se vão haver mudanças ou não.
Se você vai construir ou vai destruir, se vai dar frutos ou não. É você que vai decidir se termina ou se começa de novo. É você que vai colocar mediante tudo isso que você ouviu aqui. Mas acima de tudo, e mais leve com você e com os outros também. E com os outros também. Eu e você não estamos nessa terra sozinhos, não estamos aqui isolados. Sempre vai ter alguém que vai rir com a gente ou que vai sofrer com a gente. Nós é que vamos decidir esse processo. Então, em 2024, pegue mais leve com você e com os outros também. E apenas para você não se esquecer, em 2024, você não tem que acertar o tempo todo. Se esforce, mas saiba que você não tem que se acertar o tempo todo. Saiba em 2024 que certas áreas da sua vida são mais complicadas, são sim. Tem a ver com o que você é, com quem você é. Talvez seja a área sentimental, profissional, espiritual, não sei. Outra coisa, em 2024, ouça quem você ama, porque é importante ter pessoas que acreditam em nós, gente que fala a verdade para nós, isso é muito importante. E em 2024, esgote suas possibilidades antes de desistir de algo que você sabe que é muito bom. E, claro, pegue mais leve com você. Pegue mais leve com você e com os outros também. Amém? Pode ser assim? Vamos orar. Pai, o Senhor sabe da nossa história. O Senhor sabe da nossa história muito melhor do que nós mesmos. Sabe tudo que nós já passamos, vivemos, sofremos, lutamos. O Senhor sabe tudo. O Senhor sabe da nossa maior necessidade. O Senhor sabe o que nós mais precisamos. Talvez, Senhor, nós sejamos como essa figueira que está lutando para dar frutos, lutando para que as coisas aconteçam, lutando para que haja paz, tranquilidade, amor, lutando para que haja crescimento. E eu sei, Senhor, que se vai dar fruto ou não, depende também e muito de nós, da nossa atitude, da nossa postura, do nosso comportamento e da nossa fé. Que 2024 seja um ano que nos encha de muita fé, de acreditar em nós mesmos, de acreditar nas possibilidades que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, de acreditarmos nas pessoas boas que o Senhor tem colocado do nosso lado, de acreditarmos que somos capazes de construir tudo aquilo que almejamos em nossos corações. Oramos e pedimos ao Pai que todas essas coisas, todos esses sonhos, todos esses sentimentos bons que nós queremos frutifiquem no próximo ano e nós possamos, sim, dar muitos frutos. Oramos confiados no Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.